Boa noite! Cadê meu filtro? Por que não ficou com filtro? Funciona! Aê! É semana de aniversário da Cell Psicologia. Da Cell Psicologia não, do Instagram da Cell Psicologia. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. Essa vai ser uma live relâmpago, tá? Como vocês já conhecem. Então é um conteúdo bem curtinho, bem objetivo. E a gente vai falar um pouco sobre o tema que foi o tema votado por vocês. O que acontece? É semana de aniversário, então eu vou trazer de volta aqui alguns conteúdos que foram os conteúdos mais curtidos, né, ao longo desses 2 anos de Instagram. E nas lives estava empatado, então a gente tinha ali 3 temas que estavam empatados no número de curtidas, e aí eu abri votação nos stories, vocês votaram, empatou de novo, e eu tive que abrir uma nova votação, e ficou escolhido esse tema, que é o tema da orientação de pais e supervisão profissional. Então, como que vocês não autistas, mas que estão ali em torno da pessoa autista, podem ajudar, podem auxiliar para o aprendizado, para o desenvolvimento dessa pessoa, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Não vou deixar esse filtro porque tá muito poluído aqui. Deixa eu ver como é que eu tiro agora. Aquela colocou, agora não sabe como é que tira. Pronto, tirei. Então sejam bem-vindas e bem-vindos. O que vocês precisam fazer, tá? Vocês já sabem, vocês já conhecem o protocolo. Aqui no cantinho tem um coraçãozinho, então vocês podem ir apertando no coraçãozinho, porque assim o Instagram entende que esse conteúdo é bacana e leva para mais pessoas, tá bom? Ao longo do que eu for falando também, vocês podem mandar os comentários de vocês aqui, porque eu vou lendo e respondendo, tá bom? Dúvidas ou, né, comentários mesmo que vocês queiram deixar, tá bom? Vamos começar falando então do primeiro tema da lista aí, né? Que é esse tema da orientação de pais. Então, como que funciona a orientação de pais? O grande objetivo é que vocês, familiares, e aí sempre tem esse ponto também, né, que eu repito em alguns momentos, né, para vocês. Acontece que o nosso trabalho, ele precisa ser multiplicado. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, de aba, de 40 horas de intervenção por semana. Eu não gosto muito de focar nos números, mas mais na realidade. Então, a pessoa autista geralmente tem um atraso do desenvolvimento. E como a gente está falando de atraso, a gente tem que fazer alguma coisa, né, e atuar para poder diminuir esse atraso, para que a pessoa autista se aproxime mais dos seus pares de idade, para que ela não tenha atrasos na escola, para que ela não tenha atrasos sociais, cognitivos. E para tirar o atraso, né, se a gente tem aqui uma criança típica que se desenvolve 1 ano em 1 ano, a pessoa autista, para chegar, né, para tirar o atraso, ela vai precisar então se desenvolver 1 ano e meio em 1 ano, ou 2 anos em 1 ano. E a gente só consegue isso com o número de horas de terapia. A orientação de pais vem para poder trazer também esses pontos, que é a gente conseguir multiplicar as horas de terapia. Então, fazendo a orientação de pais, eu consigo passar para vocês o que é importante de ser trabalhado, de que forma vocês podem trabalhar, o que eu fiz no meu consultório e que pode funcionar também em casa ou em outros contextos, para poder aproveitar ao máximo o tempo que vocês já passam juntos, né? Vocês, os pais, já costumam passar bastante tempo junto com os filhos. Então, a gente aproveita melhor esse tempo. É esse o grande objetivo, o grande intuito da orientação de pais. A gente consegue também multiplicar da seguinte forma: nós terapeutas não estamos com a pessoa autista o tempo todo, vocês pais estão com a pessoa autista na maior parte do tempo. Então, nosso objetivo também é que vocês consigam aplicar e realizar as coisas quando a gente não está presente. Então, por exemplo, durante uma viagem, nos finais de semana, se a pessoa acorda à noite, né? Semana passada até vocês me mandaram uma mensagem, né? Lá, quando eu abri a caixinha lá no Stories, e vocês mandaram uma mensagem de: meu filho tá fazendo xixi de noite, fazendo xixi na cama. Não tem como o terapeuta tá lá, né? Então a orientação de pais, ela vem nesse intuito de te mostrar o que você pode fazer, quais estratégias você pode utilizar para fazer as intervenções nesses momentos, né? Quando os terapeutas não estão presentes.
Uma outra coisa que eu me preocupo muito também e que a terapia cognitivo-comportamental, né, que é a linha que eu sigo, é a linha na qual eu me especializei, fala também muito sobre isso. Que é a gente, terapeuta, se tornar dispensável na vida da pessoa, né? Para que a pessoa não precise de terapia para a vida inteira, né? Esse é o objetivo da terapia cognitivo-comportamental como um todo. Então, é te ensinar a ser o seu próprio terapeuta. Esse é o objetivo. Quando a gente fala de crianças e adolescentes autistas, eles não têm esse nível de autonomia, né? Porque nenhuma criança e adolescente tem esse nível de autonomia. A influência da família é muito importante. Então, a gente trabalha sim para que o autista, a criança, o adolescente tenham autonomia, mas a gente precisa trabalhar junto com a família, mesmo em casos que não sejam de TEA. Então, mesmo as pessoas que eu ainda atendo, já atendi adolescentes, crianças que não eram autistas, mesmo assim eu fazia a orientação familiar, a orientação dos pais, porque se o contexto não colabora, essa criança e esse adolescente vão evoluir pouco, tá? É o que a gente tem no geral, é o que a gente tem não só nos quadros de TEA, mas em todos os quadros, né? Em todas as situações. Nós adultos temos mais autonomia para escolher as coisas, temos posse de dinheiro para escolher o que comprar, né? E as crianças e os adolescentes não têm tanto essa autonomia. Então, se a gente não muda o contexto, se a gente não muda o que está ao redor, a gente também não consegue mudar muita coisa na vida dessa criança, desse adolescente, tá? Então, olha só. Tô falando de vários pontos aqui, né? O ponto de se tornar autônomo, que é uma coisa, né, que a TCC coloca como um dos principais, né? Um dos pontos principais que a gente tem que se preocupar. É que a pessoa consiga se virar sem terapia, que ela fique independente da terapia em algum momento da vida. O segundo ponto, que é essa participação dos pais e da família, não só nos quadros de TEA, mas de maneira geral, quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente precisa da participação dos pais e da família para que essa criança e esse adolescente tenham um contexto melhor para se desenvolver e para diminuir os problemas, as dificuldades que fez com que eles chegassem até a terapia, certo? E quando a gente fala de autismo, a gente está falando também dessa questão da multiplicação do desenvolvimento e para a gente diminuir o atraso do desenvolvimento. Tá? Então, a orientação de pais ela vai entrar nesse sentido. Quais são os benefícios da orientação de pais? Quando os pais conseguem aprender o que fazer nessas situações, é até uma frase clássica, né? Aprendizado é uma coisa, aprendizado, conhecimento, são coisas que ninguém tira da gente. Então, quando a gente consegue aprender determinada coisa, aprender determinada forma de agir, a gente não perde isso mais. E esse é um dos objetivos, né? Nesse ponto, a gente, terapeuta, passa a ser quase um professor, né? Para ensinar o que você precisa fazer, ensinar as estratégias, fazer exercícios, testar coisas diferentes, para que os pais e a família consigam multiplicar o nosso trabalho. Assim, a gente consegue mais avanços em menos tempo, que é o nosso grande objetivo. Tá? Então, falando assim, resumindo bem a orientação de pais, a orientação familiar, ela vai funcionar nesse sentido, tá? Todas as pessoas que trabalham comigo, né, que eu acompanho, eu sempre faço a orientação da família, sempre. É uma coisa muito presente no meu trabalho como um todo. Às vezes é só orientação da família, é um ponto também, assim. Quando eu tenho que escolher, né, quando a família tem alguma dificuldade financeira, na maioria das vezes é o que acontece, né, e eles precisam escolher entre um acompanhamento e outro, entre um tratamento e outro, eu opto sempre pela orientação da família. É a primeira coisa que eu deixo, né, que eu coloco, porque a orientação da família é o que vai garantir, que vai multiplicar o meu trabalho, né? Eu fazendo o atendimento só da criança ou do adolescente, o efeito é muito pequeno, muito menor. Se eu tiver que escolher, eu prefiro escolher fazer só a orientação da família, porque assim a gente consegue levar e multiplicar isso. A gente demora mais a ter avanços quando a gente não faz o atendimento direto da pessoa autista. Porém, também é possível que a gente faça dessa forma.
tá? E faço, inclusive, com algumas famílias esse ponto de fazer só orientação da família, não fazer o atendimento direto da pessoa autista, tá? Uso, inclusive, com famílias do interior. Então, nem sempre as famílias estão aqui na capital, né? Ou nas capitais. Quando a gente não tem uma oferta muito grande de profissionais, de pessoas para acompanhar, a gente faz a orientação familiar à distância. Eu já fazia a orientação familiar à distância mesmo antes da pandemia começar. Já era um hábito, né, para as famílias. A internet deu uma falhada, continuando o que eu estava dizendo. Durante a pandemia, acabou que muitas famílias ficaram só com orientação familiar. Eu deixei de atender as crianças e continuei fazendo as orientações da família. E a família conseguiu muitos avanços, inclusive, durante a pandemia, tá? Tiveram famílias que conseguiram desfraldar durante a pandemia, tiveram famílias que conseguiram regular o horário de sono, alimentação durante a pandemia, tiveram famílias que aproveitaram todo o contexto para poder ampliar os aprendizados, inclusive escolares, né, pedagógicos, e tivemos grandes avanços com algumas crianças e alguns adolescentes durante a pandemia nesse sentido, tá? Com os adolescentes menos, porque eles sentiram mais falta do presencial, mas com as crianças a gente conseguiu bons avanços, fazendo a orientação de pais à distância, né? Porque aí eu pude fazer essa orientação online e a família fazendo o trabalho em casa e, né, trabalhando tudo aquilo que precisava. E quando eu fui reavaliar, né, um tempo depois, fui fazer a reavaliação, a gente conseguiu vários avanços. Então, a orientação de pais, ela tem essa eficácia. Além do que o aprendizado que você ganha, né, que você pega ali nessas sessões, você não perde mais, tá? Então, falei sobre orientação de pais, orientação familiar. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui, tá? Quiser saber um pouco mais, algum detalhe, alguma coisa que eu não aprofundei muito, pode mandar aqui nos comentários que eu vou responder. E para finalizar e complementar, vou falar sobre a orientação profissional. A orientação profissional, ela pode ser feita para qualquer profissional que trabalhe com pessoas autistas. Então pode ser para fono, para TO, para ecoterapeuta, para musicoterapeuta, para os profissionais da escola, tá? Os profissionais da escola também podem se beneficiar, porque são estratégias, né, que a gente vai utilizar para poder, da mesma forma, né, ou de forma bem semelhante, levar informações e estratégias e formas de lidar com aquela pessoa autista, né? Então, quando a gente fala de supervisão profissional, geralmente a gente fala de lidar com casos específicos, situações específicas. Então, essa pessoa desse jeito, né, com esses traços de autismo, com essas formas, né, o autismo se manifesta para essa pessoa dessa maneira, com essa família, nesse contexto, de que forma que a gente pode se adaptar. E aí, basicamente, a gente pega tudo aquilo que a gente encontra nos livros, nos artigos científicos e traz para aquele contexto, né, para aquela pessoa, naquela situação, buscando que ela tenha a melhor qualidade de vida possível, tá? Uso exemplos aqui do Instagram, inclusive, agradeço sempre os autistas que estão aqui dando os próprios exemplos, né? Porque são coisas muito particulares, né? O autismo é um transtorno que a gente chama de idiosincrático, né? Ele tem muitas características particulares do autismo. Então, só ouvindo outra pessoa autista falando é que a gente tem noção de determinados pontos, nós neurotípicos, né? Então, é muito bom ter essa diversidade de exemplos, porque hoje, né, quando eu olho para um pequeno meu não verbal ou para um adulto que não está sabendo muito bem explicar o que está acontecendo com ele, eu lembro de um exemplo de algum autista que está aqui nas redes sociais falando isso acontece comigo. Até usei esse exemplo com uma família semana passada. Eu vou falar de orientação profissional, mas vou continuar falando da família também, né? Usei esse exemplo com uma família na semana passada. Como eu já vi aqui algumas pessoas falando que conseguem fazer coisas complexas, né? A gente vê aí autistas que passam no vestibular de medicina, de odontologia e que têm dificuldade com o passo a passo de tomar banho.
Se eu não me engano, quem falou isso foi a Carol do Autizando. Tem dificuldade com o passo a passo de tomar banho. E ela mudou, né, de uma cidade para outra e ela tinha esquecido de colocar lá o lembretezinho. Ela usa uma fichinha mesmo com um passo a passo do que ela tem que fazer na hora do banho. E passou no vestibular, né, e vai estudar medicina. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes a gente olha e fala, gente, mas esse menino é tão inteligente, não é possível que ele não consegue tomar um banho. É possível, porque são funções diferentes, né? A gente tem coisas muito diferentes acontecendo e maneiras diferentes da gente conseguir acessar essa informação, processar a informação. Nosso cérebro é ultra, hiper, mega, power complexo. Então, às vezes, sim, uma pessoa que tem um QI altíssimo, que tem uma super capacidade de fazer contas de matemática, não vai conseguir seguir o passo a passo de tomar um banho, né? Fazer uma coisa tão simples assim, porque são funções diferentes. E a gente conhecer tudo isso faz diferença. Inclusive, faz a diferença no trabalho dos profissionais. Então, os profissionais conhecerem essa gama de coisas, né, que podem acontecer, vai ajudar também, tá? Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Débora falando um assunto muito importante. Obrigada, Débora. A Carla tá dizendo: o Saulo aprendeu os movimentos de lavar as mãos com 12 anos, olha só, né? E a gente vê muito esse tipo de relato de autista que tem dificuldade para desfraldar, que não sabe que horas que ele quer ir no banheiro, que não sabe relatar muito bem o que tá sentindo. Lembrando que, assim, essa região abdominal, ela é bem complexa, né? Então, às vezes a gente sente uma dor, acha que é rim e é o intestino. Até pra gente neurotípico é difícil, né? Pessoas autistas podem ter dificuldade de dizer o que tá sentindo, tipo assim, tá ruim, tá esquisito, mas o que tá acontecendo? Não sei. É dor? Não sei. É incômodo? É gases? Não sei. E não sabe dizer o que tá acontecendo, tá? Então isso é muito comum. E ainda assim, essa pessoa pode ser super inteligente, né? Pode ser uma pessoa que se dá bem na vida, que sabe matemática, informática, coisas super complexas e não dá conta de coisas simples, tá? Então conhecer esses detalhes é hiper importante. Na supervisão profissional, a gente trabalha tudo isso também. Então é bom porque a gente consegue unir, a gente consegue juntar conhecimentos de várias áreas, conhecimentos técnicos, científicos, de livro, de artigo, porque eles são muito importantes, mas também esses conhecimentos práticos do dia a dia, né? De autistas dizendo o que eles sentem, o que acontece com eles, qual que é a realidade, né? Qual que é a realidade desse grupo de pessoas aí, né? Bom, pensando ainda em orientação, em supervisão profissional, desculpa. Quando a gente fala da supervisão de profissionais, essa supervisão não necessariamente precisa acontecer entre profissionais da mesma área. Pode ser que a gente faça com profissionais de áreas diferentes. Então, eu, por exemplo, já dei supervisão para terapeuta ocupacional em relação ao comportamento da criança que estava ali acontecendo durante as sessões de terapia ocupacional. Tá? Já conversei, já troquei ideias também com fonos, com profissionais de outras áreas, porque às vezes, né, são esses pontos. O comportamento, né, as dificuldades de comportamento são tão importantes, tão presentes, que a fono não consegue fazer o trabalho dela, a físio não consegue fazer o trabalho dela, a TO não consegue fazer o trabalho dela. Ela não consegue nem acessar a parte de integração sensorial, por exemplo, porque a criança está com muitos problemas de comportamento. E aí a supervisão pode funcionar nesse sentido. A gente limpar, né, tirar o comportamento inadequado, tirar as coisas que estão acontecendo ali, que estão atrapalhando a sessão da TO, da fono, da físio, enfim, de vários profissionais, conseguir primeiro regular e adaptar e organizar esse comportamento, para daí a gente conseguir alcançar o objetivo que é de cada área especificamente. Né? Então, por isso a supervisão profissional não precisa ser de psicólogo para psicólogo, de fono para fono, de TO para TO. Pode ser interdisciplinar, inclusive, né? E isso vai trazer um enriquecimento ali do trabalho. No meu caso, né, no caso da psicologia, a gente vai ajudar, vai auxiliar em relação aos comportamentos. A Carla tá dizendo, precisamos de profissionais assim nas escolas. Era o próximo ponto que eu ia entrar, Carla. Funciona para as escolas também.
tá? Os profissionais da escola também podem se beneficiar muito com isso. Aliás, de maneira geral, né, as crianças e os adolescentes na escola têm muitos comportamentos que podem ser analisados e trabalhados, né? Eles falam muitas coisas através dos comportamentos, às vezes, né? Então, os profissionais da escola, não vou resumir as professoras não, tá? Porque eu acho que é mais amplo do que só as professoras de sala de aula. Mas todo mundo que tá ali ao redor. Vou contar uma situação que já aconteceu comigo. A gente estava fazendo um procedimento, aliás, eu comecei a pensar em uma, vou falar de outra mais simples ainda. Quando eu comecei, a primeira criança que eu acompanhei na escola lá em 2013, ela tinha muito uns comportamentos de fazer coisas para chamar a atenção. Então ela se jogava no chão, né? Ela tinha muito assim, de repente ela meio que desmaiava assim no chão, se jogava no chão, para tentar ficar livre das tarefas. Então assim, eu falava, a gente tem que escrever, tinha que treinar a escrita. Aí ela amolecia o corpo todo para não ter que fazer. E o procedimento que a gente usava nessa época era o de ignorar. Então toda vez que ela fazia esse tipo de comportamento, de se jogar no chão, a gente parava de dar a atenção. É o que a gente chama de extinção do comportamento, né? Então a gente, primeiro assim, garantia que ela estava segura, né? Que ela não ia se machucar, que não ia acontecer nada ali com ela de ruim, e ignorava o comportamento até ela parar com aquele comportamento e voltar, levantar de novo e continuar fazendo o que precisava ser feito, tá? Nesse procedimento, às vezes os funcionários da escola passavam e olhavam para mim, eu estagiária, né? Elas olhavam para mim e falavam, o que essa estagiária tá fazendo? A menina tá jogada no chão e a estagiária olhando pro teto. Então, eu fui aos pouquinhos educando esses profissionais, né, de o que eu estava fazendo e que eles precisavam me respeitar ali, né, porque às vezes o impulso, né, de quem vê de fora, quem não entende, o impulso é ir lá e fazer alguma coisa, tipo, não, vamos lá, vamos agir, né. O impulso dessas pessoas é achar que a estagiária não sabe o que está fazendo, né? E aí, aos poucos, eu fui educando esses profissionais, dizendo o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo. E muitas vezes a gente precisava fazer isso com todos os profissionais da escola. Então, a moça da cantina tinha que saber por que eu estava fazendo aquelas coisas. A faxineira que passava enquanto eu estava ali fazendo esse procedimento tinha que saber, né? Então, todo mundo tinha que participar, todo mundo tinha que acompanhar. Então, os profissionais da escola são muito importantes nesse sentido. O outro caso que eu ia contar e parei no meio, né? Era um caso semelhante, mas com outra criança. E aí já tinha um tempo que eu tava ali ignorando. E aí veio a funcionária da escola e falou, ô fulaninho, você não quer voltar pra sala não? Toma o celular. Entregou o celular pro menino dentro da escola. Falei, não acredito, estragou tudo que eu tinha feito. E aí eu tive que retomar todo o comportamento com ele depois. E, enfim, foi uma dificuldade depois, né? Então, os profissionais da escola podem participar, devem estar cientes, pelo menos, de qual procedimento a gente está fazendo e como agir em determinadas situações, né? Tô aqui falando de um procedimento comportamental, pode ser um pouco mais amplo do que isso também. A partir do momento que o profissional da escola entende que a criança está chorando por uma desregulação sensorial, ele vai ter uma percepção diferente. Então vamos supor, né? Na escola a gente costuma ter muita questão auditiva, muito barulho, né? Pensa numa quadra de escola onde o som bate no teto e volta e fica ecoando, né? Isso pode gerar uma sobrecarga numa pessoa autista. Se a pessoa autista entra em sobrecarga por causa de estímulo auditivo, vem um profissional e fala, não, fulano, não fica assim, para de chorar, começa a cantar uma música, não sei o que. Aí a gente cria um problemão, porque você está aumentando a quantidade de estímulos sensoriais. Então, informar a escola nesse sentido também é muito importante. Os profissionais da escola têm que participar, até para saber o que fazer nesse tipo de situação, né? Então, quando eu digo em supervisão profissional,
ela não precisa ser uma supervisão individual, né? Então você, profissional, não precisa vir até mim individualmente, até mim ou até outro profissional, né? Para pedir supervisão. Não precisa ser individual. Pode ser uma coisa coletiva, pode ser uma supervisão para o grupo da escola, né? Para todos os funcionários da escola entenderem minimamente o que é autismo, como que autismo funciona para aquele aluno especificamente, ou para aquele grupo de alunos. A gente pode, inclusive, fazer um estudo mais geral, né? Então quem são as pessoas, as crianças e adolescentes autistas dessa escola? Como que cada um deles funciona? Para esse eu posso usar a música porque ele gosta. Para esse aqui, ele não gosta de música não, então exclui. Esse aqui vai aprender melhor se eu usar imagens. Esse aqui vai aprender melhor se eu usar coisas mais práticas. Então, na caixa de areia, né, lá no lugar da areia, ou fazendo coisas com movimentos, na aula de educação física, ele vai aprender melhor. E a gente fazer um estudo mais geral, informando todos os profissionais sobre como atuar, como agir em determinadas situações. Tá? Então a gente costuma pensar muito nessa coisa da supervisão individual e ela não precisa ser individual, ela pode ser uma coisa coletiva também, tá? Tudo isso, gente, né, para resumir, para fechar aqui, eu falei que ia ser 20 minutos e já tá dando meia hora, mas tudo isso para poder dizer que o objetivo, né, tanto da orientação familiar quanto da supervisão profissional é troca de conhecimento, tá? É uma maneira da gente trocar conhecimento, levar o conhecimento, ampliar esse conhecimento, para que cada vez mais a gente tenha pessoas conscientes, pessoas que sabem o que é autismo, como atuar em diversas situações e se tornem independentes da terapia, né? A gente não quer que essa pessoa precise e seja dependente de uma terapia a vida toda, não é esse o nosso objetivo. Pelo contrário, a gente quer que essa pessoa consiga ficar bem o suficiente a ponto de não precisar de terapia mais, tá? E quando todos os profissionais colaboram, quando os profissionais da escola colaboram, quando os outros profissionais, né, fono, TO, mesmo fazendo ali um atendimento individual, mas se essa pessoa conseguir fazer um manejo comportamental, a gente já tá tendo ganhos nisso, tá? Então, o grande objetivo da orientação de pais e da supervisão profissional é troca de conhecimento e alinhar, né? Tentar trazer mais um tratamento, um acompanhamento que seja efetivo, que realmente auxilie, ajude aquela pessoa para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, que é o nosso grande objetivo no final das contas, tá? Pessoal, obrigada pela presença de vocês. A semana de aniversário do nosso Instagram tá só começando, hoje é só o primeiro dia. Ao longo de todos esses dias a gente vai ter, né, vocês vão rever os conteúdos que foram os mais curtidos ao longo desses 2 anos de Instagram. E teremos também uma surpresa na quinta-feira, não vou contar ainda o que é. Quem entrar nos stories quinta-feira de manhã cedinho já vai ficar sabendo o que é. Quem vê no feed pode ver no final do dia, né, vocês vão ficar sabendo, vai ser uma novidade para vocês aproveitando esse aniversário aí. Quinta-feira, porque é quinta-feira o nosso aniversário mesmo, né? Eu estendi para a semana inteira, mas o aniversário mesmo é na quinta-feira. E nesse dia a gente vai contar uma novidade para vocês, tá? Então fiquem atentos. Manda essa live para outras pessoas, né? Por aqui deve estar aparecendo aí o símbolozinho do aviãozinho de papel. Enviem essa live para outras pessoas, convide outras pessoas a participarem também dessa semana de aniversário aqui na CEL Psicologia, e não percam quinta-feira para vocês ficarem sabendo da nossa surpresa, da nossa novidade, tá bom? Pessoal, obrigada pela presença de vocês, obrigada, Carla, e vocês sabem, né? Toda segunda-feira tem live, então segunda-feira que vem, 20h30 da noite, tô aqui de volta, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau!